Oi gente, tudo bem? Eu sou a Malu Bartz e esse é o canal Belly Pop Dance. Aqui a gente vai falar muito sobre dança, movimento e coisas que englobam esses assuntos também. Então se tu te interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita e te inscreve aqui nesse canal. Curte esse vídeo para me ajudar a crescer, afinal de contas eu tô no meu início. E enquanto isso, eu vou te ajudar também a se desenvolver no mundo da dança. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a minha história com a dança e como eu acabei perdendo o meu medo de trabalhar com dança e acabei criando o Belly Pop. Então, gente, a minha história com a dança é cheia de idas e vindas. Eu comecei quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, por causa da novela O Clone. Várias pessoas começaram a fazer aula de dança do ventre nessa época e eu fui uma delas. Eu gostava de fazer barulho, eu gostava de usar coisa brilhosa, eu gostava de tudo, eu gostava de aparecer, eu tinha que ser vista, eu era exibida. Então, dança do ventre fechou todas. E aí eu resolvi competir. Gente, então com 6 ou 7 anos, eu já estava indo para uma competição coreografada por mim mesma, então eu escolhi a música, eu fiz a coreografia e aí eu ia lá e eu ganhei 2 vezes que eu fui e foi realmente muito legal. E aí depois, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu parei de dançar, porque a minha professora trocou a escola dela de lugar, e aí por ter trocado a escola de lugar, ela começou o conteúdo desde o início, e aí eu não queria começar desde o início, e aí eu acabei parando de dançar. E aí, no meu ensino médio, no primeiro ano eu ia fazer 15 anos, e eu tinha vontade de dançar uma coreografia de dança do ventre na minha festa. Então eu fui atrás de outros professores que estavam dando aula aqui em Canoas, pra começar a fazer aula de novo, pra fazer uma coreografia, pra dançar nos meus 15 anos. E aí eu encontrei o Christian, que era uma pessoa que eu já admirava muito desde quando eu competia nos festivais, porque ele era coreógrafo dos festivais, então da equipe, né, que fazia o festival. Então ele era uma pessoa que eu admirava demais desde criancinha. Além das aulas de dança do ventre que eu tava voltando a fazer, na minha escola de ensino médio, que é o Rondon aqui de Canoas, eles têm a tradição de ter a opção de dança como educação física. E dentro da dança, tu pode escolher se tu quer fazer hip hop, se tu quer fazer balé e jazz, ou se tu quer fazer estilo livre. E aí, naquela época, como eu já estava um pouco maior, eu resolvi fazer as aulas de jazz e balé, porque eu sabia que era importante, né, ter a base do balé. E além disso, eu conheci o Renato, que era professor de dança de salão lá, e aí eu comecei a ajudar ele nas aulas de dança de salão. Eu era a partner dele para ele conseguir dar as aulas para os casais. Só que no terceiro ano do ensino médio, a gente já tem que começar a pensar o que a gente quer fazer, né? E eu sempre fui uma pessoa assim muito exigente comigo mesma. Então, eu tinha medo de seguir na dança. Quais eram os meus medos? Eu tinha medo de trabalhar com arte, porque a gente tem essa crença limitante de que a arte não dá dinheiro. Eu tinha medo porque eu não tinha conhecimento muito avançado em outras danças. Meu maior conhecimento era em dança do ventre, então eu não tinha feito balé quando eu era criança, sabe, quando eu era bebê. Eu achava que eu tinha que fazer balé quando eu era muito pico-ruxa, sabe? Eu achava que eu tinha que ter minha base do balé, tipo, super, hiper, mega forte. Eu também tinha medo por não ter o corpo perfeito, né, de bailarina. Eu achava que eu tinha que ser super magra e eu não era muito magra. E até hoje eu também não sou muito magra, mas hoje eu já me lido melhor com isso. Então esses eram os meus medos. E eu tinha medo de passar um tempo sem ter nada pra fazer, um tempo entre o ensino médio e a faculdade eu já queria entrar direto. E aí eu escolhi arquitetura, que também é uma grande paixão minha. E comecei a estudar arquitetura, passei no vestibular e comecei a estudar arquitetura na Rita de Porto. E aí, por causa disso, eu dei uma pausa na dança. Eu achei que eu não ia conseguir conciliar a faculdade e a dança, e por isso eu fiquei um semestre afastada. Só que esse período afastada me fez perceber como eu não poderia mais largar a dança, porque eu me senti muito mal nesse um semestre. Então eu voltei a dançar. E aí segui a faculdade inteira dançando junto. Inclusive viagens, eu fui pra São Paulo, conquistei o selo Luxor de qualidade. Eu competi em Santa Catarina também, ganhei meu primeiro campeonato profissional. E assim foi indo. Inclusive, teve um fato curioso, que em uma semana acadêmica, o tema da semana era o arquiteto do século XXI. E aí a gente trazia, né, várias coisas que o arquiteto do século XXI tinha que se adaptar para fazer diferente e tal. E aí me convidaram para fazer uma ligação entre arquitetura e dança. E aí eu fiz um vídeo, uma ação,
no dia relacionando arquitetura e dança e foi realmente muito legal. Eu também descobri outras pessoas da faculdade que dançavam, né? E uma coisa muito curiosa é que na arquitetura a gente tem muitas pessoas que não fazem só arquitetura, sabe? A gente consegue perceber essa ligação que as pessoas que gostam de arquitetura estão sempre interligadas e cortadas por outros tipos de arte. Então, na faculdade, a gente tem muitas pessoas que dançam, a gente tem muitas pessoas que cantam, a gente tem muitas pessoas que tocam, a gente tem muitas pessoas que pintam, que fazem escultura, que fazem teatro. Então, as artes, elas acabam estando relacionadas todas com a arquitetura. Porque quando a gente relaciona várias coisas, a gente consegue criar algo muito produtivo, inovador, interessante. Mas aí, conforme foi chegando e se aproximando do fim, né, da formatura, né, do final da faculdade, eu comecei a ter muitos pensamentos na minha cabeça, sabe? Eu fui chegando no final da faculdade e eu não me via, por exemplo, tendo um escritório meu. Eu poderia me ver trabalhando em um escritório de arquitetura e me vejo trabalhando em um escritório de arquitetura como hoje trabalho, mas eu não me via tendo o meu próprio negócio. E aí eu percebi que eu precisei fazer 5 anos de uma faculdade, que sim, que eu gosto, que sim, que me acrescentou muitas coisas, né? Coisas que eu até aplico na dança, pra me ligar de que eu tinha muito conhecimento em dança, eu poderia me dedicar a trabalhar com isso, poderia me dedicar a estudar outros estilos, poderia me dedicar a melhorar minha base no balé, não precisava ter feito aulas desde, sei lá, os 4 anos pra poder trabalhar com dança. E aí eu precisei de tudo isso pra me ligar que sim, que eu poderia dar aulas de dança, que sim, que eu poderia ter a minha escola de dança e que sim, que eu tinha muito conhecimento nisso, que eu era boa nisso e que as pessoas compravam, né, a minha ideia, o meu estilo. Então eu me formei no meio do ano de 2019, estou formada, hoje eu trabalho em um escritório de arquitetura e junto disso eu dou aulas de belly pop, que é a modalidade que eu criei com base na minha experiência de aulas, né? Então eu comecei a dar aulas de dança do ventre e eu via que existia uma desconexão entre as alunas que começavam do zero, né? E aí eu comecei a perceber também um crescimento nas aulas de, como eu digo, fast dance, né? As aulas de, por exemplo, de fit dance, de zumba, que são aulas em que a gente tem mais um gasto calórico e aquela energia de dançar. Eu percebi que as pessoas gostavam muito desse estilo de aula e aí eu comecei a pensar várias coisas que estavam acontecendo ao redor de mim e como a dança do ventre ainda tinha um estereótipo do tipo, a dança da Jade, sabe? Hoje ainda em 2020 as pessoas pensam dança do ventre, a dança da Jade, mas dança do ventre já evoluiu muito, já evoluiu demais, não é mais a dança da Jade, não tem mais as roupas que a Jade usava, então ela cresceu, só que o mundo da dança do ventre é muito pequeno e não engloba o mundo inteiro em que a gente vive, e as pessoas de fora não conseguem enxergar tudo que a dança do ventre já evoluiu. Então esses foram os problemas que eu fui observando e junto disso existia uma possibilidade de criação aí que eu pudesse acabar com os problemas das minhas alunas que achavam difíceis os passos de dança do ventre, em que eu também poderia acabar com essa divisão entre o mundo da dança do ventre e o mundo das outras danças, porque eu sempre achei uma quebra muito grande, sabe, entre dança do ventre e as outras danças. Isso é uma coisa que eu não gosto. E as pessoas já notavam que o meu jeito de dançar era diferente, não era um jeito convencional, sabe? Muitas vezes eu já dancei em lugares que as pessoas me perguntavam: que dança é essa? É contemporâneo? Eu dizia: não, é dança do ventre. Então eu fiquei pensando assim: não é contemporânea, é dança do ventre. Mas dança do ventre não é aquilo ali para aquela pessoa. Ela é uma pessoa leiga, ela não sabe o que é a dança do ventre e a visão que ela tem é a dança da Jade. Então ela não sabe que aquela dança que eu apresentei ali, que ela achou tão bonita, que ela achou tão interessante, que ela tem vontade de dançar, é dança do ventre. E aí eu percebi todas essas coisas que estavam pipocadas e resolvi criar o belly pop, que é a minha modalidade de dança. É um estilo novo que relaciona a dança do ventre com outros estilos de música, com outros estilos de dança, que é uma aula mais ativa. E aí eu comecei a ver e acreditar na possibilidade de trabalhar com dança, de me desenvolver com dança, de ganhar dinheiro com dança e que eu não seria miserável e eu poderia continuar sendo ambiciosa e ter os resultados que eu queria e trabalhar com arquitetura também.
E por enquanto foi dessa maneira que eu acabei perdendo o meu medo de dar aulas de dança, de trabalhar com arte, e pulei para empreendedora e criando, né, uma nova modalidade de dança, uma nova possibilidade de trabalhar dentro da área da dança. Então essa foi a minha história até agora, né? Até agora. Então vamos ver, sei lá, daqui uns 5 anos a gente conta isso de novo e vamos ver onde é que vamos estar. É isso, meninas, essa é a minha história até agora. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.